Olá a todos, meu nome é Paulo Henrique, sou nutricionista e este é o canal Conexão Nutricionistas. O intuito do canal é conectar os nutricionistas de diferentes áreas, segmentos da nutrição, através de entrevistas com renomados nutricionistas da área. E desde já eu convido a todos a se inscreverem no canal Conexão Nutricionistas no YouTube, a fim de receber as notificações das próximas entrevistas, além de poder maratonar as maravilhosas entrevistas já existentes no canal. E na entrevista de hoje, vamos estar falando sobre controle de qualidade. E para isso, convidamos a nutricionista Samantha Freund, que muito gentilmente aceitou o nosso convite. Olá, doutora Samantha, tudo bem? Olá, tudo bem, Paulo? Obrigada pelo convite, uma honra, viu? Muito feliz pelo aceite. Vamos falar um pouquinho sobre a doutora Samantha Freund. Ela é nutricionista, docente, coordenadora de treinamentos, tem pós-graduação em Direito Sanitário, algo muito bom, vou perguntar na entrevista, tem experiência na relação vigilância sanitária com a empresa, clientes, órgãos de defesa do consumidor e controle de qualidade. Atuou no Covisa, na coordenação de vigilância sanitária, e é idealizadora, né, do projeto Nutrição com História, né, um projeto que convida nutricionistas para um bate-papo sobre sua vida profissional, a relação com a nutrição. Vale muito a pena se inscrever. Tá no link na descrição do canal o Nutrição com História. Falando agora sobre controle de qualidade, né? A área de controle de qualidade, julgo dizer que é um dos segmentos da nutrição mais abrangentes que existe, com tantas coisas que o Nutri tem que ficar de olho, lapidar, checklists. Mas o que seria qualidade? Por que a necessidade desse controle e o que determina para eu dizer esse alimento é seguro? Oi, Paulo, então. Se a gente fala qualidade por si só é buscar no dicionário, qualidade é bem subjetivo. Eu posso estar me referindo a algo bom ou ruim, dependendo daquilo que eu espero daquele produto. Né? A gente tem produto de primeira linha, de segunda linha, e a qualidade vai estar ligada à intenção, ao intuito daquela linha de produção. Quando a gente fala de alimentos, aí a gente está falando de um mínimo de qualidade que se exige, né, para assegurar o consumo desse alimento. Então, aí entra a legislação sanitária para fazer uma espécie de nivelamento, né, para que esse alimento seja consumido de forma segura. Então, alimento seguro é algo que a gente só pode dizer que ele é seguro a partir do momento que a gente faz uma análise desse alimento e ele se encontra dentro dos padrões de qualidade para aquele produto. Né? Isso é um alimento seguro. Agora, um alimento que foi produzido seguindo a legislação sanitária, ele segue os requisitos mínimos para que ele possa ser comercializado, para que ele possa ser consumido. Lembrando que não existe alimento sem risco, né? Comercializar alimentos existe um risco inerente desta comercialização, desta manipulação, inclusive na nossa casa, né? Então, não existe alimento sem risco, faz parte dos alimentos e de outras categorias de atuação da vigilância sanitária a comercialização de produtos que oferecem um risco que é inerente a este produto. Né? Controle de qualidade é uma área de atuação nossa, do nutricionista e de outros profissionais também em nível superior. Aí a gente tem uma série de profissionais que trabalham junto com a gente, né? Então, engenheiros de alimentos, veterinários, técnicos em alimentos, técnicos em nutrição dietética, os próprios colegas nutricionistas, em alguns momentos os biomédicos. Né? Então, a gente tem aí uma gama grande de profissionais que vão atuar junto com a gente, mas lógico que a nossa legislação do Conselho de Nutrição também coloca para nós algumas categorias que são exclusivas nossa. Né? Então, se a gente pegasse, imaginasse que a área de alimentos é um bolo, cada fatia desse bolo seria para uma profissão, né? Porque cada um entende e é formado com um foco maior em determinado tipo de processo. Né? Lógico que a gente acaba entendendo o que é
uma fabricação, o que é um abatedouro, mas no caso de um abatedouro, a gente sabe que o profissional mais adequado é o veterinário. E assim os conselhos vão atuando de forma conjunta. Tá? Por que a necessidade de controle? Então, o controle, ele surgiu, o controle de qualidade em si, ele surgiu lá quando a gente tinha as guerras, né? A gente teve a Primeira, a Segunda Guerra, na produção dos equipamentos de guerra, né? Munição e essas coisas. Né? Então, na guerra, um soldado precisava saber que ele ia pôr uma bala lá Funcionar, na né? arma e que aquilo ia funcionar. Né? E também algumas situações em que, por exemplo, você precisa saber se uma empresa que fabrica fósforos, se aqueles fósforos estão adequados e que eles vão produzir fogo. Né? Não dá para a gente fazer o teste de um por um, porque se eu for testar todos os fósforos, eu não vou vender nenhum. A mesma coisa da bala, né? Eu vou testar todas as balas, o que eu vou comercializar? Então, surgiu esse conceito, né? Uhum. Surgiu o conceito do controle de qualidade. Quer dizer, eu vou produzir uma certa quantidade num determinado dia, com uma determinada equipe, numa determinada empresa, com um determinado insumo, né? Material. E aí aquilo vai me produzir um lote. Isso é o meu lote. Então, desse lote que foi produzido nesse dia, eu vou identificar e eu vou tirar uma pequena quantidade para fazer o controle de qualidade, quer dizer, riscar o fósforo, testar riscando, testar a bala, etc. Né? E aí, lógico que isso acabou vindo para a área de alimentos, né? Então, a gente sabe que as indústrias hoje produzem os alimentos. Vem lá, né? Muitas vezes, lote tal, quer dizer, é a identificação de onde ela foi produzida, que às vezes a empresa, aquela empresa tem mais de uma planta, mais de Exato. um Você endereço. rastreia, né, aonde Você pode ter consegue ocorrido fazer o essa falha. rastreamento. Exato. Você consegue, inclusive, saber quais insumos foram usados naquela produção, etc. Mas, no caso de alimentos, além deste controle, que a gente falou aí, que veio de uma outra área para nós, né? No caso de alimentos e de outros produtos para a saúde, então, medicamentos, produtos para a saúde, né? Que são as agulhas, as injeções, os equipamentos, né? Que a gente faz exame, tudo, cosméticos, produtos de limpeza, tudo isso é fiscalizado no Brasil pela Vigilância Sanitária. Então, a gente tem aí lá no federal, né, no âmbito federal, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que foi estabelecida, né, como uma agência em 1999, então ela tem alguns anos aí, e ela veio trazer, antes essa área era vinculada ao Ministério da Saúde, então, como é uma agência, ela tem uma certa distância dessa questão mais política, não que ela não tenha influência, mas ela é autônoma, né, uma agência reguladora, né? E aí, no âmbito dos estados e municípios, a gente vai tendo as vigilâncias locais, então a vigilância estadual, a vigilância local e as vigilâncias municipais, aí, que são essas que vão efetivamente fazer as fiscalizações. E aí, para o caso de alimentos, a gente tem um controle de qualidade estabelecido pela saúde, né? Que é, no caso, a vigilância sanitária, e em alimentos ainda a gente também tem a atuação do Ministério da Agricultura, aí, né? Da Pecuária, na parte do CIF, né? Que é aquele selinho que vem nos alimentos de origem animal. Então, assim, toda essa parte de controle de qualidade deles tem uma legislação também específica. Mas a parte de rotulagem, tudo isso cabe à parte de alimentos, né, da Anvisa. Então, no caso de alimentos, a gente vai ter o controle de qualidade realizado para a gente saber se a qualidade que a gente espera daquele produto, né, ele é de primeira linha, ele é de segunda linha, eu estou num restaurante classe AAA, eu sei que eu vou esperar uma certa qualidade desse local. Se eu for consumir um alimento num food truck, eu vou esperar uma outra qualidade deste produto. Não significa que o AAA tem mais qualidade que o food truck. Simplesmente são produtos e qualidades que se esperam diferentes. Porém, sim. Uhum. Sim,
porém, do público, dos ingredientes, do objetivo Toda a daquilo. seleção que chegou ao produto final, né? Justo. E aí, para E outra coisa alimentos, que o controle de qualidade também chega é você encontrar sempre o mesmo produto, né? Se você vai num local e gosta do que come, eu quero voltar de novo àquele local e comer sim, exatamente isso. O controle de qualidade influencia nisso também ou não? influenciar nisso. Então, assim, você. Mas só para voltar, né, finalizar. Então, a legislação sanitária ela vai fazer um patamar de nivelamento, no sentido assim: olha, para comercializar alimentos, o mínimo que se precisa é X, que é o que está escrito lá, para que a gente possa ter um comércio de alimentos que comercialize alimentos considerados seguros. Né? A gente não está dizendo que o alimento é seguro, mas que são alimentos que passam por processos, mínimos processos, que vão garantir que esse alimento tenha uma certa qualidade, vão assegurar esse comércio. É lógico que não existe alimento sem risco. Todo alimento tem um risco que é inerente dele. Né? Então, eu posso seguir toda a legislação sanitária e, mesmo assim, ter um problema de uma DTA, por exemplo. Né? E aí, como eu sei que a gente tem aqui no canal pessoas de vários níveis, né? Então é importante a gente dizer que DTA são doenças transmitidas por alimentos. Ou seja, pode causar aí o famoso piriri, né? E podem ter situações em que essa DTA seja agravada. A gente sabe que tem micro-organismos aí que afetam o sistema nervoso central, pode dar paralisia. Então, assim, ultrapassa a barreira, a Listeria monocytogenes ultrapassa a barreira fetal. Então, assim, a gente sabe que tem situações graves nas doenças transmitidas por alimentos. A gente não pode banalizar, falar, tive um piriri e acabou, né? Então, por isso que Por que que existe houve? Aonde houve essa falha, né? Por isso o controle. A gente controla isso. para essa falha não ocorrer. Exatamente. Então, a gente faz o controle de qualidade, que eu gosto sempre de dizer que quem trabalha com controle de qualidade de alimentos, trabalha com controle de qualidade e segurança dos alimentos. Porque a gente não quer só garantir que a gente foi no restaurante italiano e que sempre que a gente chegou lá, a gente consumiu o mesmo nhoque, com o mesmo sabor e com o mesmo molho, mesmo sendo um tomate diferente, né? Mesmo sendo uma farinha diferente. Então, a gente conseguiu chegar nessa qualidade. E aí a gente tem algumas ferramentas para trabalhar. Né? Então, tem 5S, tem a ISO, né? A gente tem a ISO 22000 para alimentos. Então, focado sempre no produto. A vigilância sanitária, ela foca na segurança daquele comércio. Então, A por isso ISO que seria uma certificação, né? a ISO é uma certificação. E existem outros selos, né? Tem muitas empresas de controle de qualidade que colocam aquela famosa plaquinha. Este estabelecimento é atendido por XYZ empresa, né? Ou por XYZ nutricionista que vem aqui e olha para a gente essa parte de qualidade, né? Então, de segurança, né? Quando a gente está falando disso, a gente está falando, lógico, da qualidade, mas a gente está falando da qualidade linkada à segurança e a essa questão da gente conseguir consumir um alimento que não nos prejudique, né? Que não nos cause um dano, uma doença. Tá? É isso. Algo muito amplo, né? Por isso que nutrição é a área da saúde, né? Porque viu que a doutora comentou o que um erro na manipulação do alimento, ou no estoque, no armazenamento. São vários itens que você pode fazer esse produto que chegou com uma qualidade normal e se deteriorando, né? Principalmente estoque, manipulação, são os campeões, né? Para essa qualidade cair, né? Na verdade, assim, a gente começa tudo com a matéria-prima que a gente adquiriu. Tá. Então, a gente tem toda aquela parte de homologação de fornecedor, conhecer o fornecedor, saber quem é esse fornecedor, saber quem vai transportar esse produto. Aí, quando chega para nós, a gente faz ali a verificação na chegada, né, no recebimento. Então, tem toda aquela parte de verificação de temperatura, verificação das embalagens, a qualidade
da própria vestimenta do entregador. É uma série de requisitos que a gente vai olhar, de critérios, né? E aí esse produto passa para dentro do nosso estabelecimento, ele pode ir direto para a manipulação, dependendo do produto, ou ele pode ir para uma área de armazenamento, que pode ser de perecíveis ou não, né? Ou secos e não perecíveis, e aí ele precisa também ter esse controle de ele vai ficar armazenado em determinado período e ele tem que manter as características que ele chegou. Para que quando essa ferramenta 5S, ela é primordial, né? Ela tem uma filosofia japonesa, né? Exatamente, japonesa. Eu deixei aí para a gente ver os maiores. Olha, sinceramente, eu não sei falar, mas é Seiton, que significa arrumação, Seiri, organização, Shitsuki, disciplina, Seikitsu, padronização, Seisu, limpeza. Quer dizer, é o início. Quando a gente começa num cliente, normalmente a gente começa com 5S. Abrindo as gavetas, abrindo os armários, tirando tudo, vendo, olha, o que é esse papel, as pessoas entendem o que elas estão fazendo, né? É por aí que vai. E aí a gente tem, lógico, atualmente, o mais atual, o mais comentado, vem aí aparecendo desde 2010, mas que chegou mais forte no Brasil recentemente, é a cultura de segurança dos alimentos, né? Que é um item que não dá para a gente auditar, faz parte, muitas vezes, de um checklist, mas não dá para você auditar, porque envolve como que aquela organização lida com a segurança dos alimentos, né? Então, quais são esses profissionais que estão envolvidos nessa manipulação, como eles entendem a segurança dos alimentos. Então, é algo bastante abrangente. E o auditor, ele não consegue, como ele é de fora, né, ele não é da empresa, ele não consegue, em 1, 2 dias que ele ficou ali, captar o tanto que ele precisaria para entender da cultura de segurança dos alimentos. Então, eu acho assim, como a gente está num canal para Nutris, é importante que a gente esteja sempre atualizado de forma técnica, né? Então, eu vou deixar uma sugestão de leitura para vocês, né, de cultura de segurança dos alimentos, e a gente vai deixar também para vocês, como eu já combinei com o Paulo, né, Paulo? Algumas legislações, as legislações mais importantes para a parte de alimentos ligadas à vigilância sanitária, que a gente não está falando da parte da agricultura, porque aí são outras legislações, né? E, então, acho que é importante... Estar sempre por dentro e ter ciência que elas existem, né? Exato. A doutora Samantha Freund, ela é especialista em direito sanitário. Ao que essa especialização te ajudou enquanto Nutri de controle de qualidade? E o que é esse curso, assim, essa especialização? Olha, Paulo, eu vou te falar que foi uma pós-graduação que eu procurei bastante, mas procurei muito mesmo para estudar no IDISA, que é o Instituto de Direito Sanitário, tem até o site, quem tiver interesse pode entrar lá. Eles têm publicações, tem a domingueira que eles fazem, né, todo domingo, é bem legal. Mas o meu intuito, quando eu fui procurar, é porque eu trabalhava na Covisa, aqui em São Paulo, né, que é a Coordenação de Vigilância em Saúde, né, Coordenação de Vigilância em Saúde, né? Agora está tudo com a SUVES, mas naquela época era tudo com a Covisa. E eu não entendia muito bem a diferença. Por que a gente tinha uma legislação sanitária que era uma portaria municipal naquela época? E por que quando, às vezes, isso ia para a Anvisa, ou ia para o Estado, ou ia para, às vezes, até um processo na Justiça, e aquela legislação era, às vezes, até desconsiderada? Eu não conseguia entender essa hierarquia entre as normas. E eu queria entender também o que era a proteção à saúde, que é a função, vamos dizer assim, da Anvisa hoje, né? E os seus braços, né, locais. Então, eu fui procurar esse curso, que é sanitário. Então, ele não fala, lógico, só de proteção à saúde. Proteção à saúde foi uma parte do curso, né? Mas a gente estuda nesse curso toda a parte do Sistema Único de Saúde. Quem é o SUS?
e aí a proteção à saúde está dentro do SUS, né? A gente vê isso claramente, a gente está vivendo aí já o nosso segundo ano de pandemia, né? E dentro da área de controle de qualidade é algo que a gente sempre fala, né? O que é caso, o que é surto, o que é epidemia, o que é pandemia, mas a gente parece que quando a gente vive é um pouco diferente, né? E aí, o que essa proteção à saúde faz? Então, hoje a gente vê falar muito da Anvisa por conta dessa questão das vacinas, da aprovação das vacinas e desses processos. Mas isso no SUS, ele acontece sempre, né? Então, todo o monitoramento da vigilância epidemiológica em relação aos surtos de doenças transmitidas por alimentos, né? Quais são os agentes patogênicos que causam mais doenças? Quais que causam menos? E por que isso acontece? Qual que é o local que isso acontece? E a gente tem dados que mostram que é no domicílio, né? Então, essas são informações que são muito relevantes para a nossa atuação. E quem faz isso, no Brasil, é o Sistema Único de Saúde, né? Então, quando eu fui procurar o curso de Direito Sanitário, eu fui procurar entender como que, da nossa Constituição, como que a gente saiu daqueles artigos para o que a gente tem hoje, né? E aí foi um percurso, né, de lá de 88, que veio de um movimento de reforma sanitária, que veio de todo esse movimento, que antigamente a gente tinha o INPS, a gente não tinha o Sistema Único de Saúde, o INAMPS, o antigo INAMPS. Então, tudo isso foi evoluindo com a reforma sanitária para chegar na nossa Constituição Federal de 88, e aí lá se colocou o SUS para todos. E os princípios hierárquicos do SUS, né, dentre eles a equidade, que eu acho que é um dos mais bonitos, né, que é você fornecer para quem precisa aquilo que aquela pessoa precisa, né? Então, lógico que se fosse igualdade, a gente forneceria a mesma coisa para todo mundo, você precisando ou não, né? Equidade é diferente. E aí, do SUS, a gente, lógico, que entra para a parte de vigilância epidemiológica, quer dizer, todo o monitoramento das doenças, aonde a gente tem os bolsões de cada doença, que tipo de ações, isso tudo vai, lógico, a vigilância epidemiológica vai subsidiar as políticas públicas, e aí a gente tem a questão da proteção da saúde, que é algo que não pode ficar na mão do setor privado, né? Eu não posso pedir que o setor privado faça algo que é do setor público, né? Então, se precisar fechar um estabelecimento, tem que ser o poder público, né? Porque entre você poder funcionar e ganhar o seu dinheiro e ter o seu lucro e ter toda a questão de empregatícia, todas as coisas que você quer fazer, você pode, desde que o seu estabelecimento não cause um risco maior, né? Um dano maior à população, né? Então, acho que isso que é o mais importante. Então, eu fui fazer esse curso justamente por isso, porque quando a gente estuda na faculdade, essa parte de políticas públicas, primeiro que ela evolui, né? E a parte das políticas públicas, ela vem meio que junta. E aí a parte da proteção à saúde vem numa outra disciplina para a gente, né? Que normalmente chama higiene, microbiologia, tem uma gama aí, parasitologia, né? Higiene, controle de qualidade, às vezes, cada instituição tem um nome. E a parte de políticas públicas fica separada, e nesse curso eu consegui juntar tudo. Então, eu achei que foi um curso que me deu uma visão mais ampla sobre quem é o SUS e por que ele é tão importante para nós, né, como população. E, além disso, aonde que entra o nutricionista nessa equação, né? E aí eu entendi. É um curso riquíssimo, né? Aí eu entendi por que a portaria não era lá falada pelo juiz, porque, lógico, o juiz trabalha com a Constituição, com as leis, né? Então, se a gente pensar como que uma lei ela é constituída, né? Se a gente está falando do município, a gente está falando do prefeito e dos vereadores. Se a gente está falando do Estado, a gente está falando do governador e dos deputados estaduais. Se a gente está falando da presidência, a gente está falando dos deputados federais, dos senadores e do presidente da República.
O né? âmbito Ou é maior, né? o âmbito é. E aí a municipal ela vai ser válida só para aquele município, a estadual só para aquele estado e a federal para a União, para todos os estados do Brasil, né? Da federação. Uma dúvida, por exemplo, a federal ela atua naquele município que não tem a sua própria ou naquele estado que, por uma maneira ou outra, não fez, né? Aqueles que fizeram, pode retirar coisas da federal ou pode dificultar mais? O que é essa mudança? Eu deixo mais rígido, eu não posso deixar mais frouxo, digamos, né, a legislação. É Sim, mais ou menos isso? é mais ou menos isso. Então, se a gente está falando só para finalizar, né? A lei, por que a lei ela tem um peso maior? Porque a lei é um projeto que foi apresentado para essa Câmara, ou dos vereadores, ou dos deputados estaduais, ou dos federais. Então, alguém levou lá um projeto de lei. Ele foi votado por pessoas que Batido. foram eleitas por nós, né? Nós, assim, Exato. quero dizer, população. E aí isso pode ser aprovado ou não, e aí o prefeito, o governador ou o próprio presidente, eles podem vetar ou eles podem vetar alguns artigos. Olha, isso a gente quer mudar o texto, tal, não sei o quê. Por isso que a lei tem um poder maior. Então, primeiro lugar, a Constituição, depois a lei. E aí toda lei, para poder ser válida, ela precisa de um decreto que a regulamente. O único período nosso na história do Brasil que a gente pode ter decreto-lei foi na época da ditadura militar, que a gente tinha um documento único. Que aí tem alguns que ainda são válidos até hoje. E aí, as instituições públicas, elas podem estabelecer resoluções e portarias, na maioria das vezes portarias, para que elas funcionem. Então, muitas vezes a portaria vai dizer como funciona aquele órgão. É o caso, por exemplo, quando você quer solicitar uma licença sanitária. Você vai pegar uma legislação do seu município que vai dizer para você, olha, tem que preencher o anexo tal, colocar a informação X, pagar a taxa Y. É isso. E aí, no caso das agências, que a gente tem a Anvisa, aí ela tem as resoluções RDC, que são as resoluções da diretoria colegiada. Ora, quem é essa diretoria colegiada? São profissionais da própria Anvisa, daquele setor da Anvisa, alimentos, que é o caso da GGALI, de alimentos, Gerência Geral de Alimentos, ou de medicamentos controlados, ou de vacinas, né? Que vai estabelecer um grupo de estudo sobre determinado tema. E aí são pessoas da Anvisa e profissionais de fora da Anvisa que vão trazer as suas colaborações, porque são nomes conceituados, né? Então, a gente tem aí a professora Elke Sedel, que participou de alguns, né? O doutor Enio, que participou de algumas também, que são pessoas conhecidas aí, quem não conhece pode procurar, né? Esses nomes que vai encontrar. Engajados, né? Inclusive, Exato. o doutor Enio tem uma bíblia, né? Que é um livro, é o Controle Higiênico Sanitário, que é considerado uma bíblia na nutrição, para quem Está aqui trabalha no nessa caso, área. né? Ah, Tem esse daqui dele, acho que é a edição 7. que já Já pegou está na as 8ª, últimas eu acho. E resoluções que esse saíram, né? daqui, esse meu mais antiguinho, foi um dos primeiros dele, eu acho. Acho que foi o primeiro. Ó. Antigamente ele era assim. Agora vai se adequando, foi aquilo que a doutora Samantha comentou, né? Vai se surgindo novas leis, novas portarias, alterações também, né? Mudanças, e aí sempre vai se atualizando. E o doutor E aí, Enio sempre está se engajando muito nisso. exato. Ele é demais. Eu gosto muito dele. Ele é gostoso de conversar, né? Eu sou gostoso de conversar. E aí, assim, mas só para finalizar, então, só a Anvisa no Brasil tem RDC, que é a resolução da diretoria colegiada. Então, a diretoria colegiada vai ser composta por aqueles membros que sabem sobre aquele determinado assunto e aí vai escrever essa resolução. Então, no caso, para alimentos, a gente tem hoje a RDC 216, né? A gente tem estadual a CVS 5,
e agente de 2013, né? E a gente tem municipal a 2619 de 2011. São Paulo, isso. Uhum. São Paulo. Então, significa o quê? A 216 é válida para o Brasil. A CVS 5 é válida para o estado de São Paulo. Significa que se eu sair de São Paulo e for para Minas Gerais, eu não posso usar a CVS 5, ela não é válida lá. Certo? E aqui em São Paulo, a gente tem a 2619. Então, quando a CVS 5 foi atualizada, que antigamente era a CVS 6, que tinha sido feita em 99, ela foi revogada e a CVS 5 ficou no lugar. A CVS 5, ela conversa com a 2619 em alguns requisitos, para ficar mais fácil. Assim, aqui tem uma temperatura, lá está falando outra. Às vezes tinha esses probleminhas, né? Aqui fala tal coisa, aqui fala diferente. Mas, basicamente, o município e o Estado, eles podem restringir o que a federação diz. Então, se uma legislação federal diz para a gente que, por exemplo, eu preciso de revestimento de fácil limpeza e higienização até uma determinada altura. No Estado, eu posso falar, olha, eu quero um pouquinho mais alto. No município, eu posso dizer, eu quero a parede até o teto. Quer dizer, eu fui restringindo. Mas eu não posso dizer no Estado que não precisa, se a federal está falando que tem que ter. Então, basicamente, é a base que os estados e municípios pegam para, se quiserem, fazer as suas próprias resoluções. Isso, exatamente. E em cada site, e aí vale, lógico, estou falando aqui da minha experiência em São Paulo, mas para quem é de fora de São Paulo, é super importante você conhecer as legislações da vigilância local que você atua, tanto estadual quanto municipal, porque podem ter diferenças, né? E aí, se você estiver atuando com produtos que precisam do CIF, né, para poder ser comercializado, aí você vai ter que seguir ainda as legislações da agricultura. Então, é importante que o profissional esteja ciente disso e que possa buscar essas informações no local mais adequado. A maioria desses órgãos tem um site, né? Então, fica mais fácil de pesquisar. Com certeza. Doutor, existe alguma diferença na atuação, no posicionamento do nutricionista, quando ele é um responsável técnico ou quando ele não é num estabelecimento? Existe. Aí eu vou pedir licença para você, eu vou abrir aqui um material que eu peguei do próprio conselho, né? Então, acho que aqui cabe a gente dizer, Paulo, que a nossa atuação do nutricionista e do técnico de nutrição e dietética, ela é regulamentada e fiscalizada pelo Conselho Federal de Nutricionistas, o CFN, que, a exemplo da vigilância, tem o federal e os locais. Basicamente, a assessoria é algo que a gente faz e tem um prazo de validade, não tem um prazo de validade. Então, não tem uma data para terminar a consultoria. Eu faço lá, presto Vou serviço. fazendo assessoramento, sim. Lógico que eu vou estabelecer critérios e prazos e N situações. Mas consultoria é algo mais pontual, é a gente realizar um parecer técnico sobre algo da nossa atuação, e aí a gente pode estar falando de controle de qualidade ou de qualquer outra área da nutrição. E eu posso fazer uma consultoria em outras áreas, não só em controle de qualidade. Certo? E aí eu, como nutricionista, vou dar um parecer técnico relacionado àquilo. E a consultoria, normalmente, ela tem prazo de validade. Então, por exemplo, puxando a sardinha para a nossa atuação aqui da segurança de alimentos e controle de qualidade, eu posso ser contratada como nutricionista, eu ou qualquer outro, para fazer um manual de boas práticas. Olha, Samanta, eu queria que você viesse aqui, ou o nutricionista, gostaria que você viesse até aqui e escrevesse para mim um manual de boas práticas. Posso fazer isso? Posso. Avulso. É uma consultoria. Olha, é muito comum solicitar a consultoria, o estabelecimento foi fiscalizado pela vigilância, e aí ele precisa fazer a defesa, o recurso daquele auto de infração que ele recebeu
aquela penalidade, etc. Então, ele normalmente acaba entrando em contato com o profissional para que esse profissional o ajude a fazer esta defesa. E aí a gente vai montar essa defesa, esse plano de ação, e etc., com fotos, com registros, com tudo. E a gente vai protocolar. Isso é uma consultoria, que é diferente. Eu já atendo esse local, eu não sou RT desse local, eu atendo e faço consultoria lá. Então, eu vou uma vez por semana e fico tanto tempo. Né? Lembrando que, para o conselho, tem locais que obrigatoriamente precisa ter um nutricionista e ele tem que assumir responsabilidade técnica. Para a vigilância sanitária também, ela tem legislações que ela diz, olha, esse tipo de estabelecimento precisa ter um responsável técnico. E aí, para assumir a responsabilidade técnica, o profissional precisa estar legalmente habilitado, ou seja, ter um diploma e estar registrado no CRN da sua região. Depois, para a vigilância sanitária, preencher toda a documentação da vigilância sanitária dizendo que ele é o RT. E para o conselho da sua região, ele também tem que preencher uma documentação, ele e a empresa, dizendo, olha, eu estou vinculado a esta empresa e exercendo RT. E aí o conselho, ele vai dizer para o profissional quantas horas ele precisa ficar. Então, eu posso ter uma situação que, é lógico que o conselho vai considerar a quantidade de refeições, ou a quantidade de leitos, ou a quantidade, ou o público atendido, né, a estrutura do local. Ele vai considerar algumas informações para dizer, olha, esse local precisa de um RT X tempo. 3 horas por semana, 10 horas por semana, todos os dias, 40 horas. Ele vai estabelecer. E aí, o profissional precisa cumprir o que o conselho disse. Para a vigilância sanitária, ela não vai dizer quantas horas a gente tem que ficar, ela só vai dizer se precisa ou se não precisa, porque são atuações diferentes. E os conselhos e a vigilância, eles podem se conversar. O fiscal da vigilância foi num determinado local e percebeu que não tinha RT, ele pode comunicar ao conselho. Ou ele pode perceber que o RT não estava lá. E aí, é lógico, a gente vai ter que avaliar. O RT não estava lá porque não era a hora dele estar lá, ele estava, sei lá, fazendo alguma coisa, alguma atividade pessoal, que ele poderia sair, que ele também tem que ficar lá 24 horas por dia, ou ele não estava lá porque não tem, ou ele não estava cumprindo a carga horária que ele deveria cumprir. Isso aí vai ser verificado. Então, a diferença básica é, para RT, você tem uma série de exigências e critérios. Para ser consultor ou assessor, e aí a gente pode pegar muitas empresas de consultoria na área que, na verdade, trabalham com assessoria, né? Porque elas têm contratos de atendimento, às vezes elas começam com consultoria e mudam para assessoria, mas o mais comum é encontrar consultores. A empresa que vai num determinado local, que precisa ou não ter um RT, e faz um trabalho lá. Então, eu posso estar atendendo um estabelecimento que não precisa de RT, e aí o estabelecimento está fazendo algo para ajudá-lo a seguir a legislação sanitária, ou a qualidade que ele almeja chegar, né, um selo X, uma ISO X, né? Ele é dele essa vontade, né? Ou simplesmente porque ele quer seguir a legislação sanitária e ele não entende, ele precisa de ajuda, ele precisa de auxílio para fazer isso, ou ele não tem uma pessoa capacitada na equipe dele que possa fazer isso, então ele contrata uma consultoria. Agora, existem locais que precisam ter RT, e aí tem algumas empresas que comercializam a consultoria vinculada à presença do profissional Essa RT. fidelização, né? Mas isso não necessariamente precisa vir, não precisa ser um combo, né? Vamos dizer assim. Ele pode vir separado, né? Então, acho que o mais importante para o profissional, quando ele for assumir, não ter medo de assumir responsabilidade técnica. Às vezes eu vejo que o pessoal tem um pouquinho de medo, né? Fala, ai, meu Deus, eu vou nome, assinar. Né? O peso, sim. Ai, eu vou assinar, meu Deus, e agora? O que eu faço? Você não precisa ter medo, porque você foi um profissional que estudou, fez a sua graduação. Você, muitas vezes, o que a gente percebe é que muitos profissionais vão se atualizar.
né? Vão buscar cursos, vão buscar se aprimorar na área de atuação, né? E hoje a gente tem uma facilidade muito maior que alguns anos atrás, né? Até pouco tempo atrás, se a gente não fizesse uma pós, se a gente não fosse fazer um curso, a gente não era mais difícil de se atualizar. Então, é importante que o profissional ele entenda que quando ele assume a responsabilidade técnica, ele está assumindo ele é o olhar do Estado, né? Ele é o vínculo entre a proteção à saúde que a gente espera, né? Que o Estado não pode estar lá, a vigilância sanitária não pode estar lá 24 horas, quem vai estar lá? O RT. Então, a função do RT, embora ele seja contratado da empresa, é sim olhar e verificar a atuação em todos os setores que influenciam na segurança do produto que vai ser comercializado. E aí a gente vai ter uma série de etapas que o RT vai seguir. O consultor, o assessor, ele já não vai fazer todas essas etapas. Ele vai fazer aquilo que ficou acordado no contrato. E aí, é lógico que esse contrato ele pode ser alterado, mudado, à medida que for necessário. Né? Essa é a diferença. Então, aí fica o cada nutri, aonde for escolher, aonde o seu perfil mais se adequa, né? Na hora de seguir essa área de controle de qualidade, né? Uma dica que eu daria você foi trabalhar numa empresa de consultoria, que é muito comum, né? De consultoria, de treinamento, nessa parte de controle de qualidade e segurança. E aí eles falaram para você assim, olha, você vai ser contratado como consultor, mas você vai precisar assumir a responsabilidade técnica de X lugar, ou de X cliente nosso. Quer dizer, cliente é da consultoria e o profissional vai assumir a responsabilidade do cliente da consultoria. Pode acontecer isso? Não tem problema. Só que é importante que esse profissional fale, olha, eu vou me registrar no conselho e eu quero seguir a carga horária que o conselho disser para mim que eu preciso estar lá. Então, se o conselho disser que ele precisa estar 10 horas por semana lá, aí essa carga horária ele vai distribuir da forma que ele achar melhor. Eu vou 2 dias de 5 horas, eu vou toda semana, todos 5 dias, 2 horas. Vai estabelecer. Vai se adequando. Vai se adequando. Cada local, uma realidade diferente. Exato. Você pega as horas e você lapida. Distribui. Mas o importante para você estar ok com o conselho, você precisa cumprir essa carga horária. Então, cumpra a carga horária que o conselho está te falando para realizar. Se você não concordar, pode acontecer também. O nutricionista, eu assumi, eu estou aqui no local que tem responsabilidade, mas olha, tá uma carga horária muito extensa para a atividade que eu tenho aqui. Então, o profissional também pode procurar o conselho para entender por que foi colocada aquela quantidade de horas, falar, olha, não está sendo produtivo essa quantidade, eu preciso que seja mais ou menos. Acho que a gente precisa, nesse momento, conversar com o conselho. Né? O conselho é um órgão de regulamentação de fiscalização, mas que nós estamos registrados lá. Então, a gente, lógico que precisa ter esse contato. Doutora Samantha, durante a sua vivência em controle de qualidade, né, quais os erros mais comuns que a doutora encontra e que merece destaque? Assim? Olha, acho que o mais comum que a gente encontra nos estabelecimentos, né, é relacionado a controles e acompanhamento da temperatura dos alimentos, que é um dos itens críticos da maioria das legislações e checklists, né? Porque é o item que mostra para a gente, né, temperatura e tempo, e aí a multiplicação microbiana e o risco de doenças transmitidas por alimentos, né, pelo aumento da quantidade de micro-organismos ou até pela produção de toxinas ali. Então, esse é um item bastante crítico e que estabelecimentos que não têm nutricionista, não têm um professor, às vezes é um técnico de nutrição, não tem nenhum profissional que teve uma formação, é bastante difícil a gente encontrar essas planilhas estabelecidas. Sim. Né? E aí a planilha, a gente não está falando só da planilha, a gente está falando da planilha, da existência de um termômetro,
desse termômetro ter um certificado de calibração, né? Funcionário treinado para fazer isso, né? Exatamente, de uma equipe treinada para monitorar. Então, muito comum, mas assim, muito, muito comum. A gente chegar no local e perguntar assim, às vezes ele já teve uma fiscalização, e você faz controle de temperatura? Faço. Você fala, nossa, que legal, faz. Aí ele traz, aí você fala, posso ver? Aí vem aquele montão de papel. Então, primeiro, você precisa entender, ele faz o controle semanal, mensal, como que é essa planilha ali, né? Daí você vai olhar. Quantas vezes a gente não vê que ele anota a temperatura? E aí, por exemplo, a temperatura do equipamento precisava estar de 0 a 4 para resfriar. Se for pescado, até às vezes mais rígido, né? Às vezes a gente estabelece 0 a 3. Daí você olha lá, estava 11 graus. Hoje deu 11 graus, amanhã deu 11 graus, 5 dias dando 11 graus. E você pergunta, olha, a faixa que você tinha que estar armazenando seus produtos era de 0 a 4. Está dando 11. O que você fez? Nada. Ou seja, ele tem algo para se corrigir, né? Mas ele só anota, não. É pegar a informação para corrigir, né? Por que está escrito na legislação para a gente fazer o controle? Não é simplesmente para fazer, porque realmente pode acontecer de ter dado uma temperatura mais alta. E aí tem que se investigar o que aconteceu. O equipamento quebrou, faltou luz, ou era uma hora que estava. É uma hora da produção que abre e fecha muito equipamento, né? E aí tem muita troca com o meio externo de temperatura, de calor, né? O que aconteceu? Ou seja, esse erro se encontra em muitos locais mesmo. Viu? Muitos locais, assim. Ou então a gente pega aquela planilha que o pessoal gosta de falar agora, é fake, né? Então você pega uma planilha, e quem tem experiência pega muito fácil. A gente pega uma planilha, o papel está intacto. Não caiu uma manchinha de água, não amassou, não tem nenhum riscado, nada. Está inteirinho, limpinho, e todos os dias a temperatura está adequada e a cor da caneta é a mesma, todos os dias. Isso dá um indício para a gente de que não está sendo feita o controle da forma como deveria. Né? Ou seja, esses estabelecimentos não levam a sério. Eles querem ter, porque aí eles sabem que a vigilância vai solicitar, mas não tem a preocupação ou de fazer na hora certa, ou de ver se um erro ocorreu, corrigi-lo, né? Ou de entender qual é o porquê daquilo. Né? Eu acho que o mais importante é quando o estabelecimento, e aí o profissional que está ali, que pode ser mais simples ou não, né? Pode ser a gerência, pode ser o proprietário, pode ser um manipulador de alimentos, pode ser um cozinheiro, pode ser qualquer um dentro daquele estabelecimento que entenda o porquê que a gente está fazendo aquele controle. Não é simplesmente para anotar. Né? Já aconteceu de eu ir em estabelecimento e perguntar, você tem controle de temperatura? Tenho. Você tem termômetro? Não. Por que é feito esse controle? Ou seja, olha, dá para fazer um livro com as histórias que a doutora Samantha Freund deve ter recebido, assim, né? Deixa eu só complementar, além da temperatura, que eu acho que é um dos mais comuns, é a gente encontrar situações de desorganização, sujidades. Então, o local está desorganizado, tem muito resíduo de alimentos, tem restos de embalagens, né? O local não está com a devida limpeza, vamos dizer assim, né? É muito comum. Os uniformes dos colaboradores estão num estado ruim de limpeza e de uso, até às vezes descosturados, rasgados, sem botão. É muito comum também. Outra questão comum é que normalmente vem associado, não necessariamente, mas normalmente vem a questão da desorganização e da falta de higiene com a presença de pragas. Né?
Então, pragas também é algo que às vezes é muito desafiador para nós, né? Especialmente a questão de roedores e pombos. Controle integrado de pragas é obrigatório a apresentar também, assim, quando a vigilância vai, eles sempre solicitam? Sim, está escrito na legislação, precisa. Ou seja, tem que ter esse vínculo com uma empresa para sempre estar fazendo esse controle integrado de Sim. pragas, né? E a outra questão mais importante, que eu acho que eu destacaria entre essas, é a questão da qualidade da água. Porque a água de um estabelecimento, seja ela de qual fonte ela for, então ela pode ser uma água fornecida por uma empresa, como aqui em São Paulo a gente tem a Sabesp ou outras empresas, ou pode ser uma água proveniente, de repente, o estabelecimento prefere comprar, então ele compra água de caminhão-pipa, né? Ou o estabelecimento tem um poço. Independente de qual for a fonte, como que é o controle dessa água e desse reservatório que guarda essa água? Porque um reservatório que não tem a higiene adequada e uma água que não tem, e aí a gente pegar um shopping, por exemplo, né, um centro de comércio, né, que não precisa necessariamente ser um shopping, mas uma galeria ou um centro comercial, muitas vezes o reservatório ele é para todo o estabelecimento, ele não é só para aquele restaurante que está ali, né? Então, aonde fica esse reservatório? Quem faz os cuidados de higiene desse reservatório? E a água que está chegando na tua torneira, ela é uma água adequada para os processos de manipulação de alimentos? Porque existem águas que são de reuso, que é só para fazer a higiene de calçada. Limpeza, sim. Né? E existe a água que a gente pode usar na manipulação de alimentos e para limpeza de cozinhas, porque a água ela vai passar pela infraestrutura do estabelecimento, então pisos, paredes, janelas, maçanetas, portas, tudo, né? Sanitários, cozinha. Ela vai passar por todos os equipamentos e por todos os utensílios. E pelos alimentos, muitas vezes, né? Porque quando a gente vai, de repente, fazer uma preparação, a gente vai precisar de água, né? Então, se essa água não está com a qualidade adequada, ela pode comprometer todo o processo. Também existe o controle de água, né? Você leva a água para análise, guarda o resultado, né? Ou seja, Sim. quem trabalha com controle de qualidade trabalha com burocracia, né? É muita papelada, é muito. O Nutri tem que estar com tudo assim em Precisa estar dia, bem né? organizado. Precisa ser bem Exatamente, tem que organizado ser organizado, sim. para poder entender também os motivos. Por que eu faço controle de pragas, né? Vetores e pragas? Por que eu tenho telas milimétricas? Por que eu faço controle de temperatura? Por quê? Porque acho que trabalhar em controle de qualidade, para mim, sempre foi muito interessante, porque é um profissional questionador. A gente lida com pessoas, a gente lida com saúde, mas a gente lida com motivo, né? O porquê que eu estou fazendo isso. Eu não estou fazendo simplesmente por fazer. Eu estou fazendo porque tem algo por trás, né? Que, no caso, é a saúde do nosso consumidor final, que muitas vezes é até o funcionário do estabelecimento, né? Que se alimenta lá também. Com certeza. Doutora, qual é a diferença de fraude e falha no processo de qualidade? E quando isso ocorre, como o nutricionista ele deve se posicionar, né, perante esses acontecimentos? Olha, Paulo, quando a gente fala de fraude, a gente está falando de um crime. Sai do âmbito do controle de qualidade, da segurança dos alimentos. É um crime. Porque a diferença entre a falha e a fraude é a intenção. Uma pessoa ou uma empresa que frauda um determinado alimento, ela está querendo obter algum tipo de vantagem, normalmente financeira. Se eu estou vendendo um leite fraudado, eu estou colocando água no leite, por exemplo. Eu estou aumentando a quantidade de leite, então estou vendendo mais, só que um produto que não é o produto que eu deveria vender, né? Então, é fraude, aí é crime. Então, se a gente se deparar com um fornecedor que nos entregue um produto fraudado, quer dizer, né, que
um frango que teve injeção de água, né? E foi vendido, comercializado e congelado. Quer dizer, quando eu injeto água no frango, ele incha, na hora que ele congela, ele fica mais pesado. Logo, eu vou ganhar mais. E existem outros tipos de fraude. E aí eu te digo isso porque eu atendi um cliente uma vez que a gente desconfiou dessa questão do frango. Porque toda vez que a gente ia descongelar o frango, saía muita água. Não era normal aquela quantidade de água. E aí eu fui buscar as informações, quando eu fui buscar o rótulo, fui buscar o fornecedor, era um fornecedor que não era homologado e que não tinha todas as informações que deveria ter ali. Então, o que a gente fez? A gente entrou em contato com esse fornecedor primeiro para entender o que estava acontecendo, né? E a partir daquele momento a gente falou, a gente não vai mais receber dessa forma e você precisa se regulamentar. E aí o nutricionista ele pode ainda fazer uma denúncia em relação àquela empresa, né? Para que isso fique registrado. Para que Né? outros não caiam, né, nessa Mas história. tem que tomar cuidado com a questão da denúncia, porque simplesmente fazer a denúncia por denunciar, às vezes a pessoa está comercializando, a empresa que está comercializando, às vezes nem entende o que está acontecendo. Né? Então, por exemplo, é um alimento que não tem o rótulo adequado, ele pode ser considerado um alimento clandestino, mas não necessariamente ele é fraudado. Né? Então, você pode orientar esse local a falar, olha, você tem que fazer a rotulagem adequada do seu produto. Né? Agora, quando é fraude, aí é crime. Agora, quando é falha, aí é algo que aconteceu sem intenção. Então, a pessoa que coloca água no leite ou água no frango ou qualquer outro produto em algum alimento, ele está querendo obter uma vantagem, fraude. Agora, a pessoa que, de repente, por algum motivo, caiu, o funcionário estava com um uniforme que tinha um bolso e ele tinha um clips no bolso dele. E aí ele foi, de repente, abriu a sua vitrine de doces e caiu um clipe dentro, em cima de um bolo. Foi uma falha. Ninguém quis pegar o clips e colocar no bolo. Né? Já aconteceu, já vi encontrarem, de repente, às vezes, um pedaço de vidro em determinado alimento. Era para estar aquele vidro ali? Não, foi uma falha no processo. Né? O que muda é a intenção. Então, quando a gente está falando de falha, a gente está falando de treinamento, a gente está falando de orientação, de conscientização, a gente está falando de alguém que não quis causar um dano à saúde de outra pessoa. Quando a gente está falando de fraude, a gente está falando de alguém que não se importa com a saúde da outra pessoa. Ela quer a vantagem financeira. Se tiver um dano à saúde da pessoa, eu sinto muito. Quando isso ocorre, como o nutricionista, que geralmente vai ser o responsável por essa situação, deve se posicionar? Com fraude, entender o que está acontecendo e, se for o caso, denunciar dos órgãos competentes. Com falha, aí é fazer a investigação do porquê aquilo aconteceu e todas as ações, medidas preventivas e de melhoria, porque muitas vezes já aconteceu, né? Então não dá. Você vai fazer uma prevenção para o futuro e vai, naquela questão imediata, tentar entender o que está acontecendo. E conscientizar. Então, assim, eu também gosto de contar um caso que é importante que, às vezes, a gente conversar com o nosso cliente. Né? Então, não era uma falha, eu trabalhava numa cozinha industrial e a gente, na hora do almoço, aquele dia era bife à milanesa. Então, o menino do açougue fatiou a carne, o pessoal empanou, fritou e tal, e na hora de passar passou a rampa, um colaborador pegou um determinado pedaço de bife e trouxe o bife. Olha, eu não vou comer esse bife. Tá verde essa carne. E realmente, quando você cortava, estava verde a carne. Isso me marcou muito, porque foi um dos primeiros empregos que eu tive. Então, aquilo ficou na minha mente, na minha memória. E aí, quando eu tirei, eu puxei a casquinha do bife à milanesa, né, para olhar,
Ele pegou bem a parte da carne que tinha o carimbo do CIF. Ah, sim. Então, aquela carne não tinha nenhum problema com aquela carne. Aliás, Hum. que ótimo que ele achou o carimbo do CIF. Mas, automaticamente, quando você vê uma carne verde, você não tem vontade de consumir aquilo. E aí eu falei, olha, eu vou te explicar o que é. Esse é o CIF para tal, o serviço de inspeção, contei o que era. Eu falei, olha, você vê na sua casa, você também não compra, tal coisa, assim. Mas eu entendo que não é agradável encontrar uma carne verde, então você pode pegar outro bife, não tem problema e tal. E isso ficou tão marcado que depois, toda vez que ele chegava, ele falava, não vou pegar a parte do CIF e tal. Então, aquilo não foi nem falha e nem fraude, mas foi algo que causou para o consumidor. Precisou alguém que estivesse ali ter esse conhecimento, né? Também, né? Exato. Agora, uma falha, esse exemplo do Clips, ou um outro exemplo, né? O funcionário só tinha um e tem que receber alimentos perecíveis e não perecíveis. Qual que eu vou receber primeiro? Qual é a minha prioridade? Então, pode acontecer uma falha aí nesse estabelecimento de prioridades. Né? Qual que eu recebo? O resfriado, o congelado ou o não perecível? Então, qual é a minha sequência que eu devo seguir? Isso aí cabe, sim, treinamento, orientação, verificação, acompanhamento do colaborador. Doutora Samantha, na sua percepção, quais os requisitos um nutricionista deve ter para obter um bom desempenho na área de controle de qualidade? Para ele ter o seu diferencial, né? É o que todo profissional tem que ter, né? Eu acho assim, muito importante o desenvolvimento dos soft skills, né? Que são as nossas habilidades não técnicas, vamos dizer assim, né? Ligadas à nossa inteligência emocional e a como a gente como que a gente vai, como nos posicionamos, como trabalhamos de forma colaborativa em equipe, como trabalhamos de forma resiliente, como trabalhamos com paciência, a questão do vocabulário, né? O momento que eu sei que eu preciso ser mais duro, mas não grosso, mal educado, Sim. né? O momento que eu preciso ser mais delicado com esse colaborador, entender também a situação que esse funcionário está passando, né? Que esse colaborador, que muitas vezes nem é nosso, que se a gente é um consultor, um assessor, de um terceiro, ele nem é nosso funcionário, né? A gente não é o chefe direto dele ali. Então, a gente saber abordar esses profissionais. E aí, uma outra questão é a gente desenvolver, sim, as nossas habilidades técnicas, o nosso conhecimento, e a gente ter sempre o embasamento daquilo que a gente está falando, né? Então, no momento que eu falo para um determinado local, eu preciso que você compre um termômetro, esse termômetro precisa estar calibrado, e você precisa imprimir as planilhas, e eu vou treinar o teu funcionário, em determinado momento do dia, ele vai precisar parar de fazer o que ele está fazendo para fazer isso, porque essa vai ser a atividade principal dele, eu preciso saber o motivo disso. E não simplesmente dizer para ele, olha, você precisa fazer porque está escrito na lei. Não ser um ditador só de regras, né? Tá? Então, assim, acho que isso é importante. A outra questão muito importante é documentar aquilo que se faz. Né? Controle de Então, qualidade não se pode, né? você documentar. Então, quando eu me formei lá, bem antigamente, a gente andava, na empresa, a gente andava com um bloquinho com carbono. Pode assinar aqui que você vai fazer, sei lá, estava consertar um buraco. Então, a gente preenchia lá uma ordem de serviço, às vezes não tinha papel, a gente falava para a pessoa que era responsável, assina aqui para a gente, tá? Uma pessoa, uma com a gente. Na consultoria, quando eu comecei a trabalhar também, a gente trabalhava com relatório carbonado, escrevia, e esse relatório ficava no cliente, e ele ia seguindo até a nossa próxima visita para fazer. Hoje, a gente já trabalha com aplicativos, né? Em aplicativos, você tira foto, né? E aí é uma questão muito delicada, porque celular não pode entrar, inclusive. A outra questão que eu acho importante, Paulo,
é que a gente precisa avaliar e analisar sempre a situação do ponto de vista sanitário e legal, que muitas vezes eles se complementam, em outras não, né? Então, às vezes no ponto de vista legal, eu vou ter um artigo na lei que vai me falar porque precisa fazer tal ação. E, às vezes, não vai ter esse artigo que eu queria. Né? Eu queria tanto que tivesse, mas não está ali. Então, essa é uma situação em que a gente precisa pensar bastante. E aí eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que aconteceu isso comigo. O cliente, ele queria trabalhar. Ele fazia almôndegas recheadas e ele comprava carne moída, então ele queria descongelar essa carne, montar as almôndegas, que ele tinha uma cozinha central, rechear, tal, não sei o quê, congelar, para depois, lá no local, nos restaurantes dele, na hora que o cliente pedisse, era só pegar a almôndega e fazer. Quando a gente olha lá na legislação sanitária, está escrito que você não pode congelar e descongelar. Isso todo nutricionista que trabalha com controle de qualidade tem na cabeça. Ah, mas você não pode descongelar e recongelar. Mas aí a gente foi ler mais aprofundadamente esse artigo. A gente foi conversar com o doutor Enio, na época, né? Para entender o processo, porque ele não estava fazendo algo errado. O descongelamento dele era adequado, a manipulação dele era adequada, tudo documentado, né? E aí a gente chegou num processo em que ele descongelava, manipulava, sempre quantidades menores para não ficar exposto à temperatura ambiente, recongelava, e aí na hora de servir ele tinha que, direto do freezer, tinha que ir para o calor, não podia descongelar de novo. E isso estava escrito na legislação. Podia ser feito. Só que a gente lê só o comecinho da legislação e acaba que não... depois eu até te mando esse artigo para você deixar na nossa entrevista. Mas eu lembro que isso foi um estudo que lá na empresa a gente fez. Então, a Tati, que era minha chefe na época, o cliente, o doutor Enio, olha, mobilizou até a gente conseguir chegar num processo que fosse adequado para ele e que atendesse à legislação sanitária. Né? Então, muitas vezes, é a gente não dizer não de cara para esse cliente. Do ponto de Achar a vista... solução, não. Eu acho que o grande foco do nutricionista é quando aparecem essas situações, achar o plano B, o plano C, para esse cliente ficar, nossa, valeu a pena essa consultoria, essa assessoria, ou esse funcionário que eu tenho aqui na minha equipe, né? Que não foi só falando não, porém, né? Ele já tem um baseamento, né? Então, assim, esse caso foi um caso que me marcou também bastante, porque foi algo que a gente falou, não, vamos tentar entender o que ele quer fazer. Exato. Né? Então, assim, porque ele estava fazendo, ele queria fazer algo que para ele era mais vantajoso do ponto de vista de procedimentos e tal, mas ao mesmo tempo queria atender a legislação. Então, veja, o próprio estabelecimento e o proprietário, eles estavam interessados em fazer certo. Né? Agora, do ponto de vista sanitário e legal, quer dizer, eu estou olhando do ponto de vista do risco sanitário. Qual risco que isso oferece? Né? Para esse alimento, que pode estar escrito na lei ou não. E depois, o que a legislação fala sobre isso? E aí a gente junta os dois. Então, muitas vezes, o nutricionista, seja RT, seja consultor, seja assessor, seja auditor, né? Primeiro, ele conhecer o cliente, conhecer a ferramenta. Às vezes o auditor não vai conhecer, mas ele vai conhecer de acordo com os documentos, né? Mas ele conhecer as ferramentas da qualidade que esse local utiliza, né? Então, por isso que é importante ele conhecer o manual, ele ver as licenças que esse estabelecimento tem, ele conhecer a documentação do estabelecimento. E aí, sim,
conhecer a legislação que é aplicada para ele e verificar se isso está sendo seguido ou não e quais pontos podem ser melhorados e quais pontos precisam continuar acontecendo daquela forma, né? Porque muitas vezes a gente não vai mudar tudo. A gente começa o trabalho de formiguinha, né? Doses homeopáticas e a gente vai trabalhando. Não adianta a gente achar que a gente vai chegar lá e vai revolucionar, porque as coisas não acontecem do dia para a noite, né? Até para que a gente tenha uma cultura de segurança dos alimentos naquele estabelecimento, as mudanças precisam ser gradativas, porque as pessoas precisam aprender, fazer, aí vão errar, vão refazer, e assim a gente vai trabalhando, né? Gente, eu queria agradecer muito a doutora Samantha Freund por ter participado, elucidou muito essa área de controle de qualidade, viu? São muitas ramificações, né? São muitas coisas que temos que estar atento. E é uma área que quem trabalha assim ama muito, gosta, né? E eu percebo que a doutora, até por fazer o direito, né, esse curso do direito sanitário, se engajou muito na causa, né? Gratidão por ter aceito, viu? Fico muito feliz. E a todos, não esqueçam de procurar o projeto Nutrição com História, né? Porque com certeza vai ter também muitos bate-papos maravilhosos que nem esses que nós acabamos de ter com a doutora Samantha, viu? Gratidão. Tchau.